Antes de começarmos, pare por um instante e responda a uma simples pergunta na sua mente. Por que existe alguém que apareceu por pouco tempo na sua vida, mas que de alguma forma continua ocupando espaço nos seus pensamentos por muito tempo? Não porque essa pessoa era a mais bonita, não porque era a mais inteligente, nem porque era perfeita, mas porque havia algo nela que você não consegue explicar através de uma lógica simples. Por outro lado, existem pessoas que talvez estejam ao seu lado há anos, sempre presentes, sempre atenciosas, sempre tentando ocupar um lugar importante na sua vida. Ainda assim, com o passar do tempo, elas acabam desaparecendo das suas lembranças, como se sua presença não tivesse deixado uma marca realmente profunda. Então, o que está acontecendo aqui? Muitas pessoas acreditam imediatamente que isso tem a ver apenas com sentimentos. Mas a verdade é que a questão é muito mais complexa do que parece. Existe uma camada mais profunda, algo invisível que não é ensinado formalmente e que raramente é discutido abertamente nas conversas do dia a dia. Não se trata das palavras que você diz. Não se trata da frequência com que você está presente. E também não se trata do quanto você se esforça para parecer atraente. Trata-se de algo muito mais sutil, mas ao mesmo tempo muito mais poderoso. Trata-se da forma como você ocupa um ambiente, da energia que você transmite sem perceber, dos pequenos sinais que você envia antes mesmo de abrir a boca para falar. E o mais interessante é que esses sinais atuam no nível subconsciente das outras pessoas. Elas talvez não consigam explicar o motivo, mas conseguem sentir. E justamente por isso, o efeito pode permanecer por muito tempo, mesmo depois que você já foi embora. Nesta conversa, não vamos falar sobre truques baratos. Não existe manipulação. Não existe a necessidade de fingir ser alguém que você não é. E não existe nenhuma fórmula mágica capaz de fazer alguém se interessar por você da noite para o dia. O que vamos explorar é algo muito mais profundo. Os padrões psicológicos, o comportamento humano e a maneira como a presença de uma pessoa influencia a percepção dos outros sem que eles percebam. E quando você começa a compreender isso, percebe que a atração não é algo que precisa ser perseguido. Ela surge naturalmente quando você realmente entende quem você é. Muitas pessoas se perdem logo no começo. O maior erro que muita gente comete é acreditar que a atração é construída de fora para dentro, pela aparência, pelas palavras, pela tentativa constante de agradar os outros, pela busca de se tornar uma versão perfeita aos olhos de todos. Como consequência, elas gastam uma enorme quantidade de energia tentando controlar a forma como são vistas. Mas existe uma ironia nisso. Quanto mais alguém se esforça para parecer atraente, mais artificial sua presença tende a parecer. E os seres humanos são extremamente sensíveis a isso. Talvez não consigamos explicar racionalmente, mas conseguimos perceber quando alguém não está sendo verdadeiramente ele mesmo. É nesse momento que a atração começa a enfraquecer. Não porque a pessoa seja ruim, mas porque ela perdeu a clareza sobre quem realmente é. O que realmente torna alguém inesquecível. Observe as pessoas que você tem dificuldade de esquecer. Normalmente, elas não são as que mais falam, não são as que mais tentam agradar, nem aquelas que estão disponíveis o tempo todo. Na maioria das vezes, são pessoas que possuem algo muito claro dentro de si. A forma como pensam, a forma como permanecem em silêncio, a maneira como não reagem exageradamente, a forma como não tentam se esforçar demais. Tudo isso cria uma impressão que não pode ser construída apenas com palavras, porque uma atração forte não depende da quantidade de coisas que você faz, mas de quão real sua presença é percebida. A presença é mais importante do que as palavras. Muitas pessoas concentram toda a atenção no que devem dizer. Mas em grande parte das situações sociais, as palavras representam apenas uma pequena parte da mensagem. A forma como você se senta, como você olha, como espera antes de responder, como não sente necessidade de preencher cada momento de silêncio. Tudo isso comunica muito mais do que frases cuidadosamente preparadas. Uma pessoa tranquila não sente necessidade de provar seu valor.
Ela não está constantemente explicando quem é porque não busca a validação de todas as pessoas que encontra. E é justamente isso que a torna diferente. O maior perigo de perder a si mesmo para ser aceito. Uma das armadilhas mais sutis acontece quando alguém começa a moldar sua personalidade apenas para ser querido pelos outros. Diz aquilo que os outros querem ouvir. Evita conflitos mesmo quando precisa abandonar suas próprias opiniões. Cede constantemente apenas para manter todos confortáveis. No início, isso pode parecer bondade, mas com o tempo algo começa a desaparecer. Sua identidade vai se apagando, e quando a identidade desaparece, a atração desaparece junto, porque as pessoas não se sentem atraídas por alguém que não possui limites claros. O que torna alguém atraente não é a perfeição do seu comportamento, mas a clareza da sua identidade. Uma tranquilidade que não pode ser comprada. Existe algo extremamente poderoso na tranquilidade. Não uma tranquilidade forçada, mas aquela que nasce do autocontrole, de alguém que não se deixa provocar facilmente, que não reage de forma exagerada a cada pequeno acontecimento, que não permite que suas emoções controlem suas ações. Pessoas assim não apenas parecem diferentes, elas realmente transmitem algo diferente, porque nas relações humanas, a estabilidade emocional cria uma sensação de segurança. E a segurança é uma das bases da atração que mais costuma ser ignorada. O timing é uma forma de inteligência social que poucas pessoas percebem. Nem tudo precisa ser explicado agora. Nem toda conversa precisa continuar até o fim. Nem todo momento precisa ser prolongado à força. Às vezes, parar na hora certa é muito mais poderoso do que continuar até que tudo perca o significado. Quem entende o timing sabe quando se aproximar e quando se afastar, quando falar e quando permanecer em silêncio, quando estar totalmente presente e quando oferecer espaço ao outro. E essa habilidade faz com que sua presença pareça mais viva, mais natural e muito mais difícil de esquecer. Mistério não significa fingimento. Muitas pessoas entendem errado o conceito de mistério. Elas acreditam que significa esconder quem você é ou interpretar um personagem. Mas não é isso. Um mistério saudável acontece quando você não revela tudo de uma vez. Quando as pessoas precisam conhecer você aos poucos. Quando nem todos os seus pensamentos, planos e sentimentos ficam visíveis logo no início. Porque os seres humanos são naturalmente atraídos por aquilo que ainda não compreendem completamente. Quando tudo está claro desde o começo, a curiosidade desaparece rapidamente. Mas quando ainda existe espaço para a descoberta, as pessoas continuam querendo conhecer você mais profundamente. No final das contas, atração não é algo fabricado. Não existe truque secreto, não existe frase mágica, não existe técnica rápida capaz de mudar a forma como as pessoas enxergam você da noite para o dia. A atração que realmente dura nasce de algo muito mais profundo, de alguém que conhece a si mesmo, que não vive apenas para agradar todo mundo, que possui direção na própria vida, que sabe administrar suas emoções e que não sente necessidade de provar constantemente o seu valor. Quando tudo isso se une, você não precisa mais correr atrás da atenção das pessoas, porque a atenção passa a chegar naturalmente.